Olá, somos alunos do quarto semestre de Medicina da Faculdade Unitep e vamos dar início à apresentação do tema 7 do livro de Biologia Molecular, Fundamentos e Aplicações em las Ciências de la Salud, que trata da regulação da expressão gênica. Somos em 4 alunos: Alice de Melo Bezerra, Andrés Flores, Dandara Almeida de Moraes, João, e Matheus Silva Soares. Nosso doutor é o Dr. Iver Alejandro Flores Choc. Regulação da expressão gênica. Introdução. A informação gênica de uma célula está contenida em seu ADN, e este contém a informação necessária para criar milhares de moléculas diferentes para conformar um indivíduo completo com todas suas características e necessidades. Em um organismo procariota, como as bactérias, tem milhões de nucleótidos. Em los organismos eucariotas, como nós outros, são vários bilhões de nucleótidos. E apesar de conter toda essa informação, a célula só expressa uma fração de seus genes. Ou seja, nem todos vão expressar-se, solamente uma pequena porção deles. Assim, cada um dos 10.000 tipos de células que constituem os organismos multicelulares expressam genes diferentes. Regulação da expressão gênica. Aunque os diversos tipos de células em um organismo multicelular contenham a mesma informação genética, sua estrutura e função diferem ampliamente. Um exemplo que queria dar a vocês era sobre as palomitas de pipoca, que antes de ir ao fuego são todas iguais, pero después de ir ao fuego se quedam assim, diferentes em sua estrutura. Nenhuma delas são iguais. E também as funções do hígado. As funções do hígado é eliminar as substâncias tóxicas como o álcool de la sangre. Para ello, as células do hígado expressam genes que codificam as subunidades de uma enzima chamada álcool desidrogenasa em subunidades, e essas enzimas decompõem o álcool em uma molécula não tóxica. Já as neuronas em o cérebro de uma pessoa não eliminam as toxinas do corpo, assim que mantêm estes genes sem expressar-se ou apagados. Do mesmo modo, temos também como exemplo as células do hígado. Elas não enviam sinais utilizando neurotransmissores, elas mantêm os genes neurotransmissores apagados, como mostra na figura ao lado. Aqui é possível perceber que dentro do núcleo elas são iguais, não diferem em sua aparência, em seu aspecto, em sua estrutura. Parecem que são iguais. Pero cumprem funções totalmente diferentes em o organismo, no que se refere à sua função. Aqui, como mostra em o primeiro quadrado, vai expressar, as células do hígado vão expressar-se o gene de álcool desidrogenasa, pero em o gene de neurotransmissor não vai expressar-se, mantém-se apagada. Já em las neuronas, assim totalmente ao contrário. Não se expressa para o gene de álcool desidrogenasa e se expressa em o gene de neurotransmissor. Assim também como os glóbulos brancos possuem a mesma estrutura, pero cumprem funções diferentes, como cita em o livro. Regulação da expressão gênica. Todo esse processo de sintetização, transcrição e tradução necessita de uma regulação,
Y para empezar, hablando de la expresión génica, el libro nos hace dos preguntas fundamentales que son, primeira, que determina os tipos e a quantidade de proteínas que se encontram em uma célula. E a segunda é, que determina a frequência com que se traduzem os ARN mensageiros e a estabilidade de las proteínas. E isto depende das necessidades que tenha a célula e os sinais que a célula envia ao núcleo e a seu ADN para que empiece o processo de transcrição. Então, é o requerimento da célula quem determina. Os fatores transcripcionais aumentam ou diminuem a frequência de transcrição. Todos esses processos dependem da expressão gênica. Então, o que é expressão gênica? A expressão gênica é o processo mediante o qual a informação codificada em um gene se transcribe em um ou vários ARN funcionais, que havíamos falado em los capítulos passados sobre os ARN e havíamos citado 5 deles, que era o ARN mensageiro, ribonucleico e de transferência, ribossômico e o de transferência, e além deles havíamos falado do heterogêneo nuclear e do pequeno nuclear. Pero os 3 funcionais são ARN mensageiro, ribossômico e o de transferência. Então, a expressão gênica é a forma como uma célula controla que genes de los muchos que tem em seu genoma se encendem, ou seja, se expressam. É graças à regulação de los genes que cada tipo de célula em nosso corpo tem um conjunto diferente de genes ativos. Estes diferentes patrões causam que os diversos tipos de célula tenham diferentes conjuntos de proteínas. E é o que hace que cada tipo de célula seja exclusivamente especializada para ser seu próprio trabalho. Em la figura ao lado, é expresso este processo, em que a informação codificada, transcrição, por um determinado gene, ARN mensageiro neste caso, é decodificada, ou seja, traduzida em uma proteína. A expressão de um gene se inicia em o processo de transcrição. Este é o primeiro passo fundamental da expressão gênica, que vai estar mediado ou controlado por fatores transcripcionais, que são proteínas de união ao ADN, aumentando ou diminuindo a frequência de transcrição, e são regulados por sinais recebidos das células, las do núcleo, e conclui com a produção de um ARN funcional, e posteriormente, em o caso de los ARN mensageiros, com a tradução de uma proteína madura, ativa e funcional. A expressão gênica tem vários níveis de regulação, desde seu início hasta seu término. São estes 7. Primeiro dele, pré-transcrição. Segundo, transcrição. Terceiro, processamento do transcrito primário de ARN. Quarto, transporte do ARN mensageiro ao citoplasma. Quinto, tradução do ARN mensageiro. Sexto, degradação do ARN mensageiro. E 7, modificações pós-traducionais. Nível transcricional. Vamos começar falando do primeiro nível, que é o nível pré-transcricional. É aquele que ocorre momentos antes da transcrição. A estrutura dos genes cambia quando vão a ser transcritos. Um câmbio conformacional em la cromatina é o primeiro passo da expressão gênica. Vai haver situações que vão favorecer a transcrição
e momentos e situações que vão evitar que esta ocorra. Quem participa em este nível? Primeiramente, as histonas cumprem papel importante. Ela é uma proteína de carga positiva que se une ao ADN e favorecia a sua compactação e seu enrolamento. Depois, temos a metilação. Que é a metilação? Metilação é meter um grupo metilo a uma histona determinada que inibe a transcrição. Em este caso, a histona é H3, que inibe a transcrição e favorece que o ADN permaneça enrolado. Depois, vamos ter a acetilação, que é a adição de um grupo acetilo a uma histona determinada que favorece seu desenrolamento e se desenrola. Aqui pode iniciar minha transcrição. Está ajudada por las enzimas acetiltransferasas que aderem aos grupos acetíleos a las histonas correspondentes. Então, um favorece o enrolamento e o outro o desenrolamento, né? A metilação vai favorecer o enrolamento e a acetilação vai favorecer seu desenrolamento. Depois vamos ter o coativador, o terceiro, que é nada mais que añadir uma acetila a las histonas para favorecer sua separação do ADN e deixar livre o promotor para dar início à transcrição. Em la foto, acá ao lado, temos primeiramente aqui abaixo o cromossoma, que é o grau máximo de espiralização e compactação do ADN. E depois temos a fibra de cromatina. Aqui seguimos tendo o solenoide. E em seguida vemos o ADN unido a proteínas histonas, formando um colar de perlas, que é formado por la repetição de unidades, que são os nucleossomas, que correspondem a cada perla do colar. E logo depois temos as duas hebras da molécula de ADN. O segundo é o nível transcricional. Vamos falar do nível transcricional, que nos dá como resultado a síntese de uma nova cadena de ARN complementária e antiparalela a uma cadeia molde de ADN. Para que se dê uma adequada transcrição, vai estar regulada e intervenida por dois tipos de elementos, que são estes, cis e trans. E cis encontra-se dentro da sequência de ADN e forma parte da cadena, como por exemplo temos o promotor, potenciador e o silenciador, a los quais se unem a los distintos fatores de transcrição e formam parte do ADN. Aqui temos os três, promotor, enlace, como é chamado, e o science. Depois temos também a trans, que são os elementos, fatores de transcrição, que se unem ao ADN e podem estar presentes em eucariotas e procariotas. São elementos importantes que regulam a expressão gênica. La expressão de los genes em organismos procariotes. Como as bactérias, eles estão determinados por condições ambientais e alimentares. Esses genes, eles participam do mesmo operon, ou seja, eles se prendem e se apagam ao mesmo tempo. O que significa um operon? Um operon se define como um fragmento de ADN que
contém os genes da proteína que participam da mesma via metabólica. O operon mais conhecido e mais estudado é o operon LAC de Escherichia coli. Esse operon ele se encarrega de metabolizar a lactose para obter energia e ele possui 3 genes, que são zeta, y e A. Em funcionamento normal do operon LAC, existe uma proteína chamada repressor, que é um fator transcricional que inibe a sua expressão. Aqui, por exemplo, nessa imagem, podemos ver que o operon LAC ele está sendo inibido e ele se une à sequência de ADN e inibe a transcrição. Já quando ele necessita ser transcrito, vai haver a presença de lactosa e vai fazer com que o repressor ele se separe de uma das moléculas de LAC, facilitando com que o operon possa iniciar a transcrição. Assim vai seguir com suas funções. Então aqui o repressor ele vai ter a função de inibidor, já a lactosa vai ter a função de estimulador. O controle de transcrição em eucariotes. A transcrição de genes controla o promotor e alguns desses promotores são sensíveis, ou seja, eles estão regidos com um solo sinal que controla a atividade dos genes. Já outros, eles são mais complexos. Eles respondem a uma variedade de sinais e atuam como pequenos processadores que interpretam e integram esses sinais. Um dos fatores de transcrição, eles podem se dividir em 2 grupos funcionais, que são os generales e os específicos. Os generales, eles são comuns em todos os genes, ou seja, que se unem a um promotor junto com a ARN polimerase. Já os específicos, eles se unem a um sítio de reguladores em genes específicos. Eles contêm uma sequência altamente conservadora chamada carratata, que a maioria dos genes eucariotas eles se regula por uma sequência de ADN chamada potencializadores ou inibidores, que se localiza a 100 milhas-base de distância do sítio de início de transcrição. A regulação da transcrição em eucariotes é muito mais complexa do que em procariotes, principalmente por 2 razões. Os fatores transcricionais atuam à distância do sítio de início de transcrição e a segunda é que a ARN polimerase eucariota ele requer um grupo de 15 proteínas chamadas fatores generales de transcrição. Estes fatores generales de transcrição são as proteínas que interatuam com a ARN polimerase 2, que são fatores de transcrição 2D, que se une a carratata em um promotor, fatores transcricionais 2A e B, que se unem logo à sequência, fatores transcricionais 2F, que se une à ARN polimerase e forma um complexo e se une ao promotor. Os fatores de transcrição 2E, AT e J, que se acoplam logo a esse complexo. E fatores de transcrição 2E, que são ações de helicase desaerolhando no ADN. E fatores de transcrição 2-AT, que fosforila o ARN polimerase 2 e produz sua ativação. E os fatores de transcrição 2-AT, que fosforila o ARN polimerase 2 e produz sua ativação, que vai começar a transcrição. O que é a fosforilação? Ele vai añadir um grupo de fosfato a uma estrutura determinada. Ou seja, aqui todos esses vão em sequência. Primeiro ele se une a carratata, depois e aqui ele se une à sequência e assim por diante. Então cada um precisa do outro para se complementar.
Buenas noches, yo soy Matheus Silva Soares, aluno da Unitep, Universidade Técnica Privada Cosmos. Mi docente é o Dr. Ive, que lecionou a matéria de Biologia Molecular. Eu vou falar sobre o tema 7, regulação da expressão gênica. Vou falar sobre fatores de transcrição. Primeiro, o que são os fatores de transcrição? São proteínas que ajudam a transformar genes específicos em ligados ou desligados através da conexão do DNA de algum DNA próximo. As enzimas RNA polimerasa, elas fazem uma nova molécula de RNA a partir de um modelo de DNA que precisa se unir o DNA com o gene, aderindo assim um local chamado promotor. No caso das bactérias, a RNA polimerasa ela vai se unir diretamente com a RNA promotor. Já no caso dos seres humanos, há uma etapa a mais. O RNA polimerasa vai se unir com o RNA promotor, porém ele vai precisar de um auxílio de uma proteína que é chamada de fatores de transcrição basais. Quando acontece a ligação do fator de transcrição com o fator de transcrição típico com o DNA, o fator de transcrição ele pode tanto facilitar ou dificultar a união do RNA polimerasa com o promotor do gene. Ok. Estruturas de los fatores transcricionais. A hélice volta hélice é caracterizada por fatores de transcrição. Sua estrutura é caracterizada por duas alfas hélices. Os fatores de transcrição que incluem este domínio são formados por dímeros, com cada monômero contendo uma hélice que contém resíduos aminoácidos. Uma das hélices é menor devido à flexão da volta, que permite a dimerização. Agora eu vou falar um pouco sobre zíper de leucina e a hélice asa-hélice. São os dois principais motivos estruturais que vão classificar algumas proteínas regulatórias em famílias estruturais. Zíper de leucina é uma hélice anfipádica com uma série de resíduos de aminoácidos concentrado apenas de um lado, formando área de contato entre dois polipeptídeos de um dímero. Já a hélice asa-hélice básica ocorre em algumas proteínas regulatórias de eucariontes, implicando no controle de expressão gênica. Dados de zinco são domínios proteicos que vão se ligar ao DNA. É composto por duas folhas betas antiparalelas e uma alfa hélice. Garante a estabilidade deste tipo de domínio na ausência de íons. O domínio se desdobra, tornando-se pequeno para albergar um núcleo hidrofílico. A
Ativação dos fatores de transcrição. Transcrição. El fator transcripcional ele vai sintetizar somente quando ele necessita e se degrada rapidamente por proteólise, de tal maneira que nunca pode se acumular. A união ligando o receptor. Um fator requer a união. Para acontecer essa união, ele precisa estar ativado. O fator. Fosforilação. É o mecanismo mais comum para a ativação da maioria dos fatores transcripcionais. Formação de complejos. El complejo de várias proteínas dá como resultado um fator de transcrição ativo com capacidade de migrar o núcleo e unir-se ao ADN. Liberação do inibidor. O fator de transcrição se encontra inativo por um inibidor. Agora lá a regulação mediante os potenciadores. Habla que em 79 se identificaram certas sequências de nucleótidos nos promotores de genes eucariotes, que foram denominados de potenciadores. Esta sequência servia como sítio para anclar dos fatores de transcrição induzíveis, no qual, mediante o câmbio de conformidade e formando uma horquilha, uma interação diretamente dos fatores generais e de transcrição da polimerasa para induzir a transcrição. Desta maneira, a região do ADN ela controla a expressão de um gene que está conformada por el promotor de um potenciador. Muchas gracias. Buenas noches, soy el estudiante Andrés Flores Orozco. Voy a presentar parte de la transcripción génica del tema 7, junto con mis compañeros Dandara, Mateus y Alice. El control transcripcional, post-transcripcional. El control es el inicio de la transcripción, es la forma predominante en la regulación génica. Sin embargo, existen otros controles menos comunes que modulan la expresión de un gen en el paso de proteínas conocidas, como controles post-transcripcionales que vamos a describir en un momento. Ahora, la atenuación de la transcripción. En un organismo procariota, la expresión de ciertos genes es inhibida por la terminación prematura de la transcripción, causado por un fenómeno conocido como la atenuación de la transcripción. La cadena de ARN recién sintetizada adopta una estructura que interactúa con ARN polimerasa, que impide su avance e interrumpe la transcripción. Eso, como podemos ver, es en los organismos procariotas. Pero después de interrumpir esa transcripción, se da una producción de una molécula de ARN completa. Bueno, y en las células eucariontes puede ocurrir por distintos mecanismos. En células infectadas por adenovirus o retrovirus, que son el VIH y otra enfermedad. Las proteínas que se ensamblan son las que determinan si se puede parar la transcripción o truncar la transcripción. Estas proteínas pueden ser diferentes en distintas células, y la célula puede controlar el nivel de atenuación de un gen particular. Puede fijarse a qué nivel va a ser
el stop o el momento que van a parar. Control de procesamiento del ARN. Durante la transcripción se producen ARN precursores llamados primarios. Posteriormente se producen moléculas de ARN maduras a través del proceso de corte y empalme, también llamado splicing alternativo. El transcrito primario es 10 veces más largo que el ARN maduro. En este proceso, los intrones se eliminan dejando solamente los exones para constituir un ARN mensajero maduro. La edición del ARN. La edición del ARN se considera un tipo de control post-transcripcional, y este se refiere a la modificación de una o más bases en la secuencia del ARN mensajero maduro, que provoca cambios en el mensaje que lleva el ARN mensajero original. La modificación más frecuente en este proceso es el cambio de la citosina por el uracilo o viceversa. Y el control de transporte de ARN. El control de transporte de ARN se da cuando la proteína se transporta por complejos de poros del núcleo hacia el citosol, y ahí se dirige por un complejo de poros para situarse en los ribosomas, que es el primer microtúbulo que va a llegar la proteína. El ARN sufre 3 modificaciones importantes en este proceso, que es la adición de un nucleótido modificado 7-metilguanosina en el extremo 5, como explicaba el doctor en clase, y la adición de la cola de poli A en el extremo 3, poli A en el extremo 3 de la eliminación de los intrones, y se quedan solo los exones por el proceso que se llama splicing alternativo. Y en algunos casos la proteína pasa por esos microtúbulos llamados complejos de poro hasta llegar al citosol, y en algunos casos las proteínas son sintetizadas por ribosomas libres en el citosol y ya no pasan por los demás microtúbulos, ya sea por el retículo endoplásmico rugoso, liso, el aparato de Golgi que sintetizan las proteínas que nos ayudan.